Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar da apresentadora modelo Ana Hickman, que deu uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular e ela contou os momentos difíceis que ela viveu sobre a acusação de agressão do seu marido, tá? E os conflitos que ela tem vivido, e ela vai falar por várias vezes o nome de Deus, e por isso nós vamos para o vídeo. E o vídeo na íntegra é do canal Cristão Ativo, tá? A apresentadora Ana Hickman, em entrevista com o Domingo Espetacular, contou detalhes sobre sua intimidade. Ana Hickman revelou que já vinha sofrendo agressões desde muitos anos atrás, e essas agressões foram tomando outras proporções, começando apenas por agressão verbal, evoluindo para uma agressão psicológica e agora que veio à tona a agressão física. Nesse vídeo você vai acompanhar a entrevista completa ao Domingo Espetacular. Veja o vídeo. É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E tava tendo uma conversa com meu filho na cozinha, uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, a gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia, mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre, começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Então, o que aconteceu? Ela tá falando de algumas coisas antes, ela tá dizendo sobre coisas que ela descobriu, tá? Sobre algumas fraudes, sobre algumas falsificações de assinatura, tá? Que o Alexandre fez aí, cometeu. Então são coisas muito sérias, tá? Que ainda estão em investigação, tanto que mais à frente ela vai dizer que ela não pode contar 100% do que está acontecendo por conta da investigação que ainda está acontecendo, tá? Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou continuar mentindo para ele como você está fazendo, que fez tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo, e aí o Alexandre segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma filho, vem cá, o papai vai conversar com você, sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira, para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Tem um anexo que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado pra lá. O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar, continuaram os gritos, começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas.
E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. O que ele declarou nas redes sociais aí, tá? Que não houve cabeçada, que não houve agressão. Ela vai dizer que ele prendeu o braço dela na porta e que ele foi na tentativa sim, porque todas as vezes que ele sentia que perdeu nas palavras, na conversa, ele partia para agressão física e ele partiu para dar cabeçada nela sim, tá? Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que estava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei para ele, se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair. Porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, pra quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190! Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar. Pra poder tentar, ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. Gente, isso aqui é algo muito sério, porque a coragem que essa mulher aqui está tendo serve de despertamento para muitas outras mulheres que estão vivendo a mesma coisa. Mulheres, não aceitem, não admitam que vocês sejam agredidas verbalmente, que vocês sejam agredidas fisicamente. Lembrando aqui também o caso de Sara Mariano, né, que se tivesse tomado uma atitude antes, de repente a situação poderia ter sido diferente, não teria sido a sua vida tirada, roubada como foi, tá? Ela está tomando uma atitude que muitas mulheres gostarão de ter e ela vai servir de exemplo por ser uma pessoa pública, tá? Eu tenho certeza que terá um grande efeito e parabéns, Ana Hickman, pela sua coragem e atitude, porque eu tenho certeza que não foi fácil, tá? Só lembrando que eles são casados desde quando ela tinha 16 anos. Eles ficaram 25 anos num relacionamento, é uma vida, e eu imagino como está sendo difícil para ela falar isso em rede nacional, tá? E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha e ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A polícia... Ela vai dizer algo agora muito sério, tá? Não é para ganhar o seu like ou para prender a sua atenção, ela vai falar algo muito sério, presta bem atenção. Atendeu do outro lado. Ainda bem que existe um 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Opa! Se não tivesse um 190, ele teria passado por aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Ela está deixando bem claro, tá? Uma mensagem que ela temia pela própria vida, que se não fosse o 190, de repente poderia ter acontecido algo pior do que somente as agressões verbais e físicas, tá? Isso aqui é muito sério, muito sério. O Alexandre ficou muito alterado.
Você acha que a sua relação já era tóxica? Sim. Há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. Eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas as pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada. Que você que está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada. Não, ele está só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade antes de falar comigo, nossa. Com quem estava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. Todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior. Ana Hickman se casou com Alexandre aos 16 anos. Ele tinha 26. São 25 anos de casamento. Mas ela diz que a relação estava muito difícil. O que é isso, filha? E aí eu me acostumei a dizer o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E era sim um grande negócio. Mas quem estava ao nosso redor me fazia acreditar que eu estava louca, que eu não podia fazer isso, imagina. Ela vai declarar que já não tinha mais um relacionamento de homem e mulher. E que ela mesma falou para ele, eu já sei que a relação aqui é só profissional. Por quê? Porque ele tinha ela como realmente um produto. Tanto que algumas declarações no início desse problema que teve, ele mesmo vai declarar, ela vai contar a versão dela e ela é a Ana Hickman, uma pessoa pública. E quem sou eu? Eu não sou ninguém. Porque ele sabe que ela, tratando ela como um produto, é ela que entra com a imagem, tá? É ela que entra com o marketing. E ele simplesmente administra, tá? Então presta bem atenção nisso aí. Você tá louco? Ele te ama. Ele tá fazendo isso tudo pra proteger vocês. Não, ele é o cara. Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. E aí acontece o quê? Quando eu chegava lá, me aproximava, por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Olha isso, cara. Que mulher vai se sentir bem ouvindo isso. E pelo que ela fala, ultimamente era a única coisa que se era dito. Ele chamava ela de caveira, ele chamava ela de diversas outras coisas, com diversos outros tipos de ofensa, tá? Então é realmente muito complicado de viver um relacionamento assim. Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda pra qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico, inclusive tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. No dia 1º de janeiro desse ano, eu olhei pra ele e falei, chega, eu não sou um objeto. Se você quer levar isso aqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da minha mãe. Eu achei que as pessoas fossem perceber isso, mas acho que as pessoas estavam tão acostumadas com aquela situação toda que ninguém percebeu. E aí foi quando meu filho começou a presenciar brigas nossas, mas com mais frequência. Porque ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. Muito triste. Só que eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim por conta da imprensa. Opa! Por conta da imprensa. Quando começaram a sair as notícias de que Ana Hickman, as empresas dela, estavam devendo ao banco. Ela começa a investigar algumas coisas, ela entra no escritório, onde ele administrava tudo, que ela mesma vai dizer isso, ela encontra alguns papéis, tá? Que ela não sabia se era lícito ou ilícito, e que tinha as assinaturas com o nome dela, mas que não foi ela quem assinou. Então aí que o problema começou a se agravar. Foi assim que eu tive a certeza que tinha muita mentira. No dia da agressão, isso veio à tona.
Naquele sábado eu olhei pra ele e falei assim, para de mentir pro nosso filho. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, fala a verdade, o que tá acontecendo. E aí foi assim que tudo isso aconteceu. Dias antes, eu achei coisas no escritório que ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Eu tomei atitudes ali dentro, depois das coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos. Quando aquilo saiu, primeiro me machucou muito, eu me senti muito envergonhada. Falei, gente, eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça, eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver, por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento, resolve. Agora, não fica nisso. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Você pode revelar que coisas são essas, Ana? Olha isso agora. Foi esse ponto aqui que eu falei no início do vídeo lá. Ela não pode revelar tudo, porque tem muito mais coisa acontecendo. Falsidade ideológica, muita coisa perigosa acontecendo. Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda está correndo sob sigilo. O que eu posso dizer é que sim, teve uma quinta-feira, a quinta-feira que antecedeu essa situação toda, essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. Isso é ser normal. É, isso. Na sexta-feira seguinte, eu passei meu dia trabalhando, do jeito que eu sempre fiz. Comecei às 6 horas da manhã. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui uma apaixonada pelo meu trabalho. E lá no começo do ano eu percebi que as coisas estavam mais apertadas. Eu falei, bora, o meu papel é ajudar, o meu papel é trabalhar. E o faturamento realmente começou cada vez mais forte. Eu falei, poxa vida, como pode? A empresa que é o pilar central, que está na mão dele, é a única que não tem custo, porque não tem nada, só entra, mas não é nada suficiente. Eu não sei se eu desmaiei. Ana tem uma vida inteira de trabalho. Está à frente do programa Hoje em Dia desde 2005. É empresária de sucesso, foi modelo internacional e eleita também uma das mulheres mais lindas do mundo. Naquele sábado, eu acho que foi aquela ligação. Foi algo que eu já tinha prometido para mim mesmo, que se um dia acontecesse comigo, assim como aconteceu com a minha mãe, eu não deixaria levar para adiante. Mas eu também eu não fazia noção que aquilo seria o pontapé inicial para muita coisa ruim aparecer. Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a justiça está investigando. Existe uma grande investigação de fraude, desvio. É muito triste algo que você vê uma pessoa que viu dentro da sua própria casa, que ela vai declarar que o pai agredia por várias vezes de forma muito violenta a mãe. Chegou até a agredir ela, que ela tem uma cicatriz na mão por conta disso. Só que agora ela está vivenciando dentro da casa dela aquilo que ela nunca imaginou que aconteceria. O casamento que deveria ser um casamento dos sonhos, pelo tempo, de onde eles vieram do nada e construíram tudo juntos, e agora passar por uma situação dessa. Gente, é muito difícil e não tem como não encher o coração, ter o coração cheio de íntima compaixão por algo desse jeito aí. Só que muita gente critica quando é no meio cristão, quando é no meio evangélico. Aí vai dizer, a igreja mata. Isso aí é porque é a religião, é a religiosidade. A gente está vendo com uma pessoa pública que a gente nunca imaginaria. Porque na televisão aparenta uma coisa.
só que a realidade dentro de casa é outra, totalmente diferente. Falsidade ideológica é a única coisa que eu posso falar por enquanto. E eu tenho que esperar para saber qual é o tamanho disso tudo. Eu sempre achei muita coisa. Mas quando eu comecei a perceber que não era o certo, e quando eu trazia isso para as pessoas que eu achava que eu podia confiar, pelo amor de Deus, olha o seu filho, olha a sua carreira, e me desestimulava o tempo todo. O Alexandre é assim, é o jeito dele. Calma, não briga com ele. Ele tá muito estressado. Eu também tô cansada. Isso aqui é para ela perceber também o seguinte: foi ruim por conta das agressões e por conta da repercussão que tomou. Mas, por um outro lado, ela pode observar também que serviu para ela saber quem era o Alexandre e para ela saber quais são as pessoas que verdadeiramente estão do lado dela com o objetivo de crescer, com o objetivo de ajudar, de somar, tá? Que agora ela vai começar a pensar muito melhor em relação às pessoas que estão perto dela. Eu também tô estressada, mas não significa que eu posso chegar na minha casa e esbravejar, maltratar as pessoas ao meu redor. Eu não sou assim. E aí quando a primeira nota, aquela vez quando saiu, isso tem mais ou menos, não tem 4 meses isso ainda não. Nossa, ele tentou esconder de tudo quanto é jeito. E fez com que todo mundo escondesse aquilo que a imprensa estava falando. E qual foi essa primeira nota? Foi de um banco. Na sequência vieram outros. Não informação do banco, porque o banco não pode fazer isso, mas dos escritórios que estavam cuidando daquele endividamento que já estava rolando há muito tempo. E naquela semana que eu fui buscar mais informação dentro do escritório, eu queria que ele me contasse, ele não estava fazendo isso, ele começou a omitir cada vez mais, a tentar fugir de mim, e eu resolvi abrir as gavetas. Aí eu tive a nítida certeza que meu problema não era apenas dívida de banco, porque aquilo ali estava fácil de administrar, até onde eu achava. Mas tinha muito mais. Muitos outros problemas de outra natureza, que isso sim me faz ter bastante medo. Olha só, ela não está falando que foram só as dívidas de banco. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vou te falar, essa história ainda não acabou não, tá? Quem está achando que esse depoimento dela, que essa exclusiva que ela deu, tá, para o Domingo Espetacular, é só isso aí, ponto? Não é não. Vai ter muita história ainda pela frente. Vai ter o lado do Alexandre, né? Vai ter os ditos dele aí. E vai ter também o final da investigação sobre tudo isso. Acho que umas 2 horas antes, naquele dia eu acordei muito mal, muito triste com tudo que estava acontecendo. Eu sabia que eu tinha que conversar com o Alezinho. E com as coisas que eu encontrei, com os documentos que eu encontrei e com as assinaturas que eu afirmo categoricamente que não foram feitas por mim, eu liguei para uma amiga minha, que é dessa área administrativa, financeira. Falei, amiga, eu tenho umas coisas aqui, eu queria muito que você batesse um olho para me dar um suporte. Você falou que quando eu precisasse de alguma ajuda, eu podia te acionar. Então eu só quero que você me ajude a interpretar algumas coisas aqui, porque eu, particularmente, eu não consegui entender. E eu não sei se isso aqui é verdadeiro, falso, lícito ou ilícito. Ele não sabia dessa ligação. Ainda bem. Porque eu acho que se ele tivesse noção, teria sido pior. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que estava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, o meu filho maravilhoso, exemplo na escola, a gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar num momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tinha uma fase da minha vida que eu não tinha férias, eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí a vida foi melhorando, graças a Deus, e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família para perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Eu sempre dava um jeito de ter todo mundo perto, por isso que minha casa é grande, por isso que eu tenho tantos quartos. É uma das coisas mais importantes e especiais para mim. Isso eu não vou perder nunca.
Claro que ele quer tirar todo mundo de perto. Ele quer diminuir a probabilidade de dar errado aquilo que ele está projetando por debaixo dos panos. Afinal de contas, né? Ele tem aí, né, uma avezinha, para não ofender, dos ovos de ouro, tá? A emoção é grande quando ela relembra da própria história de vida. Ana faz revelações surpreendentes. O meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Isso é muito triste, muito Meu forte. pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou uma menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim: vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. E agora você imagina o coração dela no momento daquela entrevista ali agora. Eu sei que está todo mundo preocupado com a notícia, com a curiosidade de saber o que vai acontecer, o que aconteceu, mas também pensa como ela estava agora ali, naquela situação, nessa entrevista ali, como estava o coração dela trazendo à memória tudo aquilo que ela queria esquecer, não queria viver dentro da sua própria casa, e agora está tendo que trazer à memória para aplicar junto àquilo que ela está vivendo. Trazer algo do passado que está se repetindo no presente e na sua vida de novo, tá? Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes por que meu pai não apareceu na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Mas era respeito por ela, porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos no dia que eu Deixa eu cortar aqui. Você não precisa deixar. Eu não vou pedir para você deixar o seu like. Eu não vou pedir para você deixar a sua curtida, deixar o seu joinha. Eu não vou pedir isso para você porque o meu objetivo nesse vídeo não é esse. O meu objetivo é trazer um despertamento para esse monte de mulheres que está vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, sendo agredida verbalmente, fisicamente. Mulheres, despertem. Vocês são fortes, um monte de mulher bonita, um monte de mulher poderosa e empoderada que está vivendo debaixo de opressão, de agressores, de homens bandidos dentro de casa. Não aceitem isso, não suportem isso. Procurem uma delegacia, peçam socorro, peçam ajuda. Eu sei que eu imagino, né, que seja muito difícil ter coragem para isso por conta das ameaças e do medo, tá? Mas vocês têm a justiça, vocês têm a polícia aí ao lado de vocês e outras pessoas também que vão apoiar vocês nessa decisão. Mais uma vez, não precisa dar o seu like, tá? Não precisa dar a sua curtida. Só assista ao vídeo e desperte, que sirva de lição para a sua vida, tá? Com 13 anos fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos, fiquei com eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, moça, não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos.
Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó. Quem me criou e com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe, estava trabalhando em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo. Por qualquer coisa, ele espancava minha mãe. Por qualquer coisa, ele quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe até descobriu traições, muitas. E ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa, muito. E essa marca que eu tenho na mão foi porque ele voou em cima da minha mãe, com um pedaço de um sofá que ele arrancou, abriu a cabeça dela inteira e eu voei pra cima dele. Eu tinha 12 anos de idade. Era na hora do almoço, ela tava fazendo faxina em casa. Eu cheguei da escola, vi aquela cena, eu voei pra cima dele. E do jeito que eu voei, ele me arremessou, porque ele era um cara grande. Minha família inteira, todo meu tamanho não mente isso. Era um cara grande e forte, ele me arremessou pra cima da mesa da cozinha. E do jeito que eu caí em cima da mesa, tava cheio de prato, copos, a tampa de vidro. Aquele estilhaçou comigo em cima. Foi a mão de Deus que não deixou. Opa! Foi a mão de Deus que não deixou. Olha Cristo aparecendo agora. Entenda bem, foi a mão de Deus. E ela vai dizer o nome de Deus outras vezes também. Tá? Ela está falando do Deus Todo-Poderoso, do único e verdadeiro Deus, que agora ela está percebendo, trazendo à memória coisas que aconteceram desse Deus que existe e cuida de todos nós. Deixa eu me cortar inteira, que foi a única coisa que cortou. Eu abri minha mão inteira. A cicatriz presente é essa aqui. Mas eu abri minha mão toda. E ele só parou de bater na minha mão quando ele me viu sangrando. Eu lembro até hoje como ele ficou, como ele chorava e dizia: meu Deus, o que eu fiz? Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo: pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Deus de novo. O rosto, o olhar mudou. E esse foi o motivo porque eu saí tão cedo de casa. Porque eu precisava ajudá-la a criar os meus irmãos. Eu precisava ajudá-la a trazer dinheiro para a mesa, para comprar comida, para fazer as coisas todas. E minha mãe sempre me apoiou muito. E eu sempre disse que minha mãe é um grande exemplo para mim de coragem. Ela não tinha terminado os estudos e ela deu um jeito, ela fez supletivo, voltou a estudar. Depois de tanta coisa que ela passou, hoje tem doutorado, mestrado, é coordenadora de cursos numa universidade, é uma mulher incrível. Naquele sábado ela esteve comigo em casa e ela olhou para mim e falou assim, porque até então para ela o Alexandre era o genro perfeito, que protegia todo mundo, ajudava todo mundo. Mas você protegeu a imagem dele para sua mãe também? Sim. Sim. E eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, eu sentei lá na cama do meu quarto e falei: mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez. Ela comenta que hoje entende que vídeos dos dois que ela mesma publicava no canal dela na internet já mostravam que havia ali uma relação abusiva. Eu fiz um vídeo, tá? No começo, quando saiu a notícia, usando esse vídeo que está passando aí também, já dizendo que pareciam sinais de que realmente ele era um homem agressivo. Eu ainda disse, eu acredito que não foi daí o surgimento da confusão toda que aconteceu das agressões. Realmente não foi, mas já era um sinal de que ele é uma pessoa agressiva, como ela mesma está dizendo, tá? Só pelo tom das falas dele. Vai, Caveira. Vamos. Não, se você me chamar de Caveira de novo, eu não falo mais com você. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais eu vou ter... Só uma vez. Agora vem a sério.
Você. Você não vai brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não tô brincando. Ah, não, você tá o quê? Surtando. Eu só assim, vamos lá. Fazendo chacota com relação a questões físicas, beleza, sim. Hoje você Isso tem era consciência normal. disso. E qual Ali já conselho machucava. você dá pra uma mulher que passa por isso, Ana? Isso não é brincadeira, isso não é elogio. Se o cara que fala que te ama olhar pra você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso pra outras mulheres também, e por diversas vezes discuti com ele por isso. Falei, como você tem coragem de fazer isso? Você não pode. Isso não é justo. Isso, você não... O cara que tá do meu lado não pode fazer isso. Não é possível. E isso tudo foi me consumindo e foi me colocando numa situação muito desconfortável, mas todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu era errada. Família pra mim sempre foi a coisa mais importante dessa vida. Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir pra delegacia, no dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. Quantos homens já fizeram isso com mulheres, tá? Que tem muito menos condição de se defender do que um outro homem. Passam por situações assim, quantas vidas poderiam ser poupadas se quem está por perto aprendesse a observar também e desse força. Mas tem gente que é covarde, que compactua. Ele vai mudar. Aí o homem, não, eu vou mudar, não vou fazer mais. Aí quando acontece, toma outra coça. Aí vai acontecendo até de alguém ir lá e tirar a vida do outro. Isso não é justo não, gente. Parem com esses conselhos de que, calma aí, não sei o que, não, que vai mudar, que vai dar certo. Não é assim não, tá, gente? Não é assim. Falar do que o outro tá vivendo é muito fácil. Que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele realmente... Ele me colocou dentro de uma redoma. De tal forma que ele podia, assim, fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via ele se compadecer quando eu estava doente. Eu trabalhei muitas vezes. Horas, 12 horas no dia com 40 graus de febre. Covarde demais. Eu nunca reclamei disso porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Mas graças a Deus teve uma coisa que na minha vida foi muito forte e que durante esses últimos meses eu falava muito pra ele, falei assim, graças a Deus eu tenho a parte emocional muito forte e eu quando me olho no espelho eu gosto do que eu vejo, porque se fosse por você, anorexia, bulimia e depressão, fichinha. Ia ter psicólogo, psiquiatra pra curar. Porque ele fazia isso. Ele achava engraçado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda. Ainda bem que Deus me deu coragem para pedir ajuda aquele dia. Para não apanhar mais. Para não ser mais agredida. Mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Dá vergonha muita de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Você homem, você mulher, tem hoje a possibilidade, a oportunidade de quebrar esse círculo vicioso que existe.
Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família era assim, os meus pais eram assim, na minha vida vai ser também. Negativo. Quebra essa maldição hereditária, essa iniquidade geracional da sua vida. Você não tem que ser, se o seu pai foi ruim, você não tem que ser como o seu pai. Se a sua mãe for ruim, você não tem que ser como a sua mãe. Se o relacionamento dos seus pais foi um relacionamento abusivo, miserável, desgraçado, o seu não vai ser. O seu não vai ser. Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucado. Eu não quebrei, graças a Deus. Eu vou sempre chamar a atenção. Deus sempre, Deus cuida, Deus guarda, Deus dá força, Deus dá coragem para nós tomarmos atitude. Sim. Eu acredito Ana hoje confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. 2 pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu, sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Gente, eu vou confessar a vocês. Não dá para me continuar o vídeo, não. Não dá. Ainda ter alguns minutos para eu continuar reagindo e para mim não dá. Peço perdão a você inscrito do canal, você que está acompanhando aí até o final, mas para mim é muito triste ver uma situação como essa e ver que tem pessoas que estão vendo isso aí e não vão tomar atitudes de mudança e que tem pessoas que estão próximas vendo que isso pode acontecer e também não tomam atitudes. Tá? Para mim é muito triste. Eu encerro aqui esse vídeo, não vou continuar. E que Deus abençoe a sua vida.